Sejam bem-vindos ao nosso evento Raio X do TAF. Qual que é o objetivo desse evento, galera? Analisar cada detalhe dos editais que estão abertos neste ano. Então, vai ser uma sequência de vários encontros aí, onde a gente vai destrinchar cada detalhe de cada edital, tá certo? Então, meu nome é Edinaldo Nogueira, sou preparador físico do TAF e vou estar acompanhando vocês aí nessa jornada, tá certo? Então, hoje a gente vai analisar o edital da PPMG, tá certo? Então você candidato que está se preparando, fique atento aí, que a gente vai analisar cada detalhe, tá certo? Vamos lá, vamos começar. Então, galera, é o seguinte, a prova de condicionamento físico, ela tem caráter eliminatório, tá certo? Então, por que é tão importante se preparar para o TAF? Porque não adianta você passar na prova escrita se reprovar no TAF. Tá certo? Além disso, a própria preparação para o TAF, os exercícios que você vai colocar na tua rotina, vai te ajudar a fixar os conteúdos, na melhora da cognição, na melhora do armazenamento de informações. Então, não tem por que não se preparar para o TAF antecipadamente, tá certo? Então, TAF significa teste de aptidão física. E qual que é o objetivo aí dessa análise? É justamente ver se o candidato, a candidata, está apto para exercer as funções do cargo, tá certo? Então, no mundo ideal, todos nós estaríamos aí com bastante disposição, com condicionamento alinhado, né? Fugindo da caça, correndo atrás da própria comida, né? Nos tempos ancestrais aí, mas não é mais assim. A gente tem tudo só num cliquezinho do telefone, e aí o sedentarismo aumentou, enfim, várias coisas conspiram aí contra o nosso condicionamento físico. Então precisa ter um teste de nivelamento, porque não adianta, né? Você passa lá e não consegue correr atrás da galera, né? Fazer as funções do cargo mesmo. Então, por isso é tão importante o teste de aptidão física. Vamos lá, então. Tem caráter eliminatório. Ela será realizada na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais e ou região metropolitana. Isso aí, esses detalhes, a galera vai passar para vocês, para os aprovados, tá certo? A lista do pessoal que foi chamado para o TAF, tá? Então, data, local, horário para a realização da prova serão posteriormente divulgados através do edital de convocação, tá certo? Então, fique atento aí a essas informações. Não haverá segunda chamada para a realização da prova de condicionamento físico. Aqui não tem nenhuma justificativa para você usar como recurso. Chegou atrasado, já era, faltou no dia, já era, deu cãibra, quebrou um braço, cara, já era. Então é um dia único ali. A única exceção realmente é para quem para as mulheres que estão no início ali da gestação, tá certo? Então tem algumas condições especiais que a gente vai analisar, tá? Mas não tem nenhum benefício, tá certo? O candidato que não compareceu ao local da prova, na data e horário determinados para a sua realização, será automaticamente eliminado do concurso. A prova de condicionamento físico, galera, avaliará a capacidade mínima do candidato para suportar aí suportar a demanda de trabalho, tá certo? Então, já está bem estabelecido, é importante você estar bem condicionado para conseguir aí exercer as funções do cargo, tá? Então, se você não está se preparando, já está aí, já está atrasado, né? Já deveria estar na fase específica que a gente chama. Mais para frente você vai entender o porquê que eu falei o momento específico da preparação para o TAF. Tá? Então a prova de condicionamento físico compreenderá os seguintes testes, cuja ordem e execução pelo candidato será definida pela comissão examinadora. Ou seja, aqui tem uma brecha para de repente alternar a ordem aí dos exercícios, tá certo? Então é importante que você vai ter essas recomendações lá no dia do TAF mesmo, tá bom? Aqui, ó, especial para gestantes, né? Então a gestante pode remarcar a prova de condicionamento físico,
mas tem que comprovar o estado de gravidez aí por apresentação do atestado. Tá certo? Então, ó, e aí, pós o nascimento do filho, né? Você tem aí um prazo não inferior a 6 meses e não superior a 12 meses para estar fazendo o TAF, tá? Então, você fica aqui, ali naquele período, né? Pós, né? Se fez cesárea, precisa recuperar, fazer uma boa recuperação, né? E aí, consegue, então, esse tempo limite, mas depois já tem que estar iniciando as atividades aí, porque tem um prazo X para estar fazendo o TAF, tá bom? Então, mas é importante que você tenha o atestado, beleza? Os candidatos deverão comparecer no local com 30 minutos de antecedência, tá certo? Com documentos em mãos, documento oficial de identificação com foto original, roupa apropriada para a prática de atividade física e o atestado original ou cópia autenticada. E aqui um detalhe importante, tem que ser por um cardiologista, tá certo? Aqui tá bem explicado, né? Ó, expelido por um cardiologista nos últimos 15 dias que antecedem a data da prova, tá bom? Então, já tem que ficar atento, porque aqui causa muita reprovação. A galera não cumpre essa cláusula aqui do edital e dá problema, né, galera? Não levou atestado, tá reprovado. E aí lá no anexo, tá certo? Deste edital da PPMG, está lá o anexo certinho, como que você tem que seguir, como que tem que estar escrito no atestado, tá certo? Professor, uma pergunta aqui, ó. Professor, posso ir com roupa de frio? Galera, não é muito legal isso aí não, tá? Vai atrapalhar, né? Você vai fazer exercício físico, o legal é roupa, shorts, uma camiseta, roupa leve, para que você não tenha nenhum prejuízo na hora de executar o TAF, né? Então, é importante até que você teste a roupa que você vai usar, tá? Então, para quê? Porque às vezes você vai com shorts muito preso, te atrapalha, né? Enfim, estão falando aqui que é proibido com roupa de frio. Tem que... É isso mesmo. Eu não vi nada escrito aqui no edital, depois a gente pode dar uma lida ali e organizar e ver certinho, né? Mas é isso aí. Muito bem, pessoal. Então, não esqueça do atestado. Vai lá no anexo 3 deste edital que você tem as informações bem certinho para seguir lá. O candidato que deixar de apresentar o atestado médico ou que apresentar, né? Então, eu já falei isso, né? A questão de você não apresentar o atestado médico, está reprovado aí da prova. A prova de condicionamento físico acontece independente das condições climáticas, tá? Então, não pense que tá frio, tá calor, tá chovendo, tá caindo tempestade, vai ter o TAF. Não tem desculpa para nada, não. Até é importante que na preparação, se você, por exemplo, tá na rotina lá, fazer uma corrida e tá com uma chuva, né, tá com um climinha frio, cara, segue o treino. Por quê? Porque ajuda você nesse ambiente, estar apto, né, vivenciar esse ambiente é muito importante, porque daí você vê as suas limitações, vê a questão do teu condicionamento, nessas mudanças, das diversidades climáticas também, tá bom? Então é importante seguir a rotina de treinos aí, para que você chegue o mais preparado. O ambiente é muito estressante, a galera fica ansioso, o pessoal fica ansioso, né? Enfim, então tudo que você tiver de repertório de informação vai te ajudar a manter aí a calma, manter a concentração para que você execute um bom teste de aptidão, tá bom? Seguimos. Aqui os casos, né? Alteração psicológica, período menstrual, indisposição, câimbras, tudo isso aqui não
não é justificativa para você faltar no TAF, tá bom? Aconteceu isso daqui, teve uma fratura, não vai conseguir no TAF, já era, perdeu, né? Então, é importante até que você siga uma estratégia eficiente, o mais seguro possível, né? Evitando riscos de lesões, para que você não chegue aí no dia do TAF com alguma lesão, algo que possa te prejudicar. E aí eu lembro até de um caso que eu acompanhei, o rapaz demorou para se preparar no TAF. E aí, à medida que ele foi correndo, foi aumentando o estresse, a demanda do treinamento físico, ele teve microfraturas na tíbia, né, que é o osso da perna, o maior osso ali do segmento perna. E aí, cara, para correr, não tem como, é com muita dor, tá certo? Então, nesse caso, eu acompanhei 2 casos. Esse caso em especial, ele não conseguiu fazer a prova, com muita dor mesmo, não conseguia correr. E eu acompanhei uma menina também, uma mulher, que estava fazendo o concurso do SAMU. E ela também estava, mas na condição que ela estava ali, ainda conseguiu fazer na raça. Entendeu? Lógico, você vai deixar de ir no teste físico por causa das microfraturas? Você não vai deixar, né? Vai tentar fazer na raça. Mas o importante é que você tenha condições de pelo menos terminar a prova, né? Então, por isso, uma estratégia, um treinamento bem organizado, para que você respeite aí os seus limites, o seu nível de condicionamento físico, tá bom? É importante, galera. Por isso, se preparar com antecedência. Ao final de cada teste, independente da aprovação ou não, o candidato deverá assinar imediatamente a ficha contendo os dados relativos à sua performance, tá? Então, se está apto, você vai assinar lá um documento, e se não está também, já aumenta a pressão, né? Porque daí você tem que terminar todas as provas, né? Então, aí já cai a moral, né? No caso do candidato que se recusar a assinar a ficha, né, serão convocados aí 2 testemunhas, as quais assinarão em substituição ao candidato que se recusar, tá bom? Então, não tem como, tá, galera? A prova de condicionamento físico é composta por testes físicos de realização obrigatória, independente do desempenho de cada um deles, a serem realizados em uma única tentativa, de acordo com o descrito a seguir. Então, olha só, a gente está acostumado, algumas provas específicas têm 2 chances, né? Por exemplo, no salto horizontal. Aqui tem uma brecha, falando que só vai ter uma tentativa cada prova, tá bom? Então, lógico, fica atento aí às recomendações no dia do TAF, tá bom? E aqui são as provas que a gente vai fazer aí no dia, né? Então, a barra fixa dinâmica, 3 repetições, dentro de 1 minuto as execuções. Essa pegada aqui é livre, você pode escolher. Então nós temos a pegada pronada, que as mãos são voltadas para frente, tá bom? E a pegada supinada, que as mãos são voltadas para você. Qual que é a diferença entre as duas? Na supinada, o movimento fica mais fácil de conseguir executar num padrão ideal. Por quê? Porque a gente tem mais músculo auxiliar trabalhando com músculos que estão com uma condição ótima para fazer força. Então, na puxada pronada, por exemplo, nós temos ali todos os grupamentos da puxada supinada. Só que na supinada você tem mais condição. Os músculos estão com vantagens para te garantir aí uma boa performance. Então, essa é a grande sacada em relação à escolha. Se é livre e você não tem segurança em fazer na pegada pronada, escolha então a pegada supinada, porque daí vai dar bom, né? Então, importante ficar atento, galera. Aqui tem alguns requisitos que a gente vai falar daqui a pouco. Nós vamos pegar cada teste específico. Então, olha só. Teste de flexão abdominal, 31 repetições em 1 minuto. Teste de impulsão horizontal, 1,86 metros, tá? Razoável. Não é para ser tão difícil, tá? Se você estiver treinando, beleza. Teste de flexão de braços no solo, 16 repetições. Aqui não tem tempo para ser executado, desde que você não
Demonstre que está descansando durante a dinâmica da prova, é tranquilo manter um ritmo mais acelerado ou mais devagar, tá bom? E aí, a corrida de 12 minutos, 2.300, tá bom? Em 12 minutos. Esse para o sexo masculino. Para o feminino, a barra já muda, a dinâmica é diferente. É o teste em isometria, a barra fixa. Então, a candidata vai partir da posição, né, de execução e vai permanecer ali por alguns segundos. No caso aqui, o índice mínimo é de 10 segundos de suspensão, tá bom? Fez isso aí, ficou bonitinho, tá aprovado no teste. Teste de flexão abdominal, 25 repetições em 1 minuto. Teste de impulsão horizontal, 1,46, sem tempo. Teste de flexão de braço no solo, 12 repetições. Pouca diferença entre os homens ali. E o teste de corrida, 12 minutos, 2.000 metros, tá bom? 5 voltas na pista oficial de atletismo. Beleza, galera? Então aqui é o índice mínimo, né? Não atingiu esse mínimo, está reprovado. E é isso aí. Vamos lá então agora entender cada teste, entender as particularidades, a dinâmica de cada teste em específico. Então, teste de flexão em barra fixa, tá bom? Teste dinâmico masculino. Aí, ó, o avaliado do sexo masculino deverá iniciar o teste dependurado na barra, com os braços totalmente estendidos, mão em posição pronada ou supinada, a gente já conversou, e a cabeça deverá ficar voltada para frente, tá certo? Sem nenhum movimento de flexão ou extensão da cervical. Então é importante que você siga essas recomendações, porque se o avaliador, né, executar o que ele precisa executar, né, que é avaliar você ali e ver qualquer mudança aí no padrão de movimento, você está reprovado, né? Na verdade, você não está reprovado. Você tem um tempo ali X para executar as barras, e aí o avaliador vai contar lá. Fez uma repetição completa, um movimento. Fez 2 repetições, 2, 3. Aí, por exemplo, a terceira, você não atingiu a recomendação, né, o padrão de movimento. Daí vai ficar 3, 3, 3, 3, até você cansar. Então tem que ficar atento aí, porque é até um feedback para você já garantir uma boa execução. Se por algum motivo perder a concentração no teste, você fazer aí, é um feedback positivo para que você tenha aí as condições de ser aprovado. Nesse caso aqui, é 3 repetições. Então, às vezes, se tiver sobrando, né, se você se preparou com antecedência e tiver sobrando repetições, aí dá para corrigir ainda, tá bom? Mas quando está lá no limite, né, a terceira repetição já é sofrida, aí esquece, né, galera? Tem que prestar bastante atenção nessa técnica. Então, seguimos aqui, ó. Após o comando iniciar, então o avaliador vai lá chamar o candidato, né, então vai dar o comando em posição, aí você vai se pendurar na barra, ficar com os braços totalmente estendidos, e aí ao comando iniciar, você começa as suas repetições, tá bom? Lembrando aqui, galera, o movimento da barra fixa, padrão, amplitude máxima, tem que ultrapassar o queixo da linha superior da barra. Ao voltar, tem que estender totalmente o braço, tá bom? É muito difícil, às vezes você treina na academia um movimento parcelado, um movimento mais tentando trabalhar só o grande dorsal, só um músculo estético ali, e não está fazendo no padrão do TAF. Quando chegar no dia, vai fazer o movimento curto e aí vai dar problema. Então é importante que você, ao subir, ultrapasse a linha superior, ao descer, estenda totalmente os braços, tá bom? E aí não pode ter nenhuma compensação, não pode balançar as pernas, não pode ter flexão excessiva do quadril. O movimento tem que ser um perfeito alinhamento entre a coluna cervical, a torácica, a lombar, quadril e os membros inferiores, tá? Então,
Tem muita gente que projeta as pernas para frente. Isso, de fato, é um mecanismo que te ajuda a fazer mais barras, né? Porque entra mais músculo estabilizando o movimento, consegue fazer mais algumas repetições, mas não é permitido. Então, fique atento aí a essas recomendações. Muito bom. Um detalhe importante da repetição, galera. Na academia, a gente conta meio movimento. Ou seja, você fez lá a barra fixa, fez um movimento, a gente na academia é condicionado a contar uma repetição. No teste de aptidão física, não é assim. Você vai fazer o movimento, subiu, desceu, conta uma repetição. Tá bom? Então, é importante que você treine nessa dinâmica, porque senão também vai dar problema. Tá bom? Então, fique atento a essas recomendações. Vamos ver aqui, ó. Durante a execução, o avaliado deverá manter o corpo retesado, que a gente já conversou, né? Linha reta aí, calcanhar, ombros e o olhar, o rosto, né, voltado para frente. Muito bom, galera. O que não é permitido aqui, ó? Após o início do teste, receber qualquer ajuda física, isso para todas as provas. Apoiar o queixo na barra, tem gente que dá uma descansadinha ali, ó, tem que ficar distante, né? Não corra o risco de encostar o queixo na barra, porque vai perder uma repetição. Realizar balanceios com o corpo, flexão dos joelhos, cruzar as pernas, tocar os pés no solo, né, em qualquer parte ali do aparelho. Tem gente que toca nas barras laterais, também dá problema, né? Então, não pode usar luva, nem outro material que te ajuda ali para proteção das mãos, tá bom? Muito bom. É isso aí, ó. Então, o teste de flexão em barra masculina será realizado em local adequado, coberto. A barra deverá ter aproximadamente 5 centímetros de diâmetro, tá? Então, lógico, na tua rotina aí, talvez você não tenha oportunidade de treinar numa barra oficial, mas para você fazer a empunhadura, vai ser um tamanho, assim, ok. Dá para conseguir sustentar aí o peso corporal. Tá bom, galera? Qualquer dúvida, manda aqui no chat, tá? Que a gente responde. Sobre barra fixa. Muito bom. Vamos pro próximo. Barra fixa feminina. Feminino, o teste é em isometria. Aqui é importante lembrar que você tem que treinar em isometria, né? Parece óbvio o que eu tô falando aqui, mas tem gente que fica fazendo puxada alta, graviton, e não treina específico. Galera, é muito difícil manter a sustentação do peso corporal se você não treina, tá bom? Então, lembre sempre de treinar específico, manter o mesmo padrão ali solicitado no teste, enfim. Não deixe de treinar. A gente tem um princípio no treinamento que se chama especificidade. É para você reproduzir no treinamento o mais específico possível daquele gesto, daquela forma de executar um movimento X. Então, nos esportes em específico, né, tem vários gestos motores, um arremesso, um salto, uma marcação, um chute de bola, né? Então, tudo isso a gente tem que tentar no treinamento replicar o máximo possível do ambiente, do gesto motor, tá bom? Então, especificidade. Vamos lá. A avaliada do sexo feminino deverá iniciar o teste dependurada na barra, com o auxílio da escada, tipo tesoura, banco ou algum auxílio dos avaliadores aí. Tá? Por quê? Porque você já parte da flexão, já parte com o movimento, com o queixo acima da linha superior da barra. Esse é o padrão do movimento. Por isso que você vai se pendurar, adotar a postura correta e aí sim vai ser iniciado o teste. Ó, de forma que a linha do queixo esteja acima da linha superior da barra, não podendo apoiar o queixo, né? Então é a mesma recomendação para o masculino. Mãos em posição pronada ou supinada. Se tem como escolher, vai na supinada, que é mais seguro. E a cabeça deverá ficar voltada para frente, tá bom? Então, sem o movimento de hiperextensão. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Elevou a cabeça demais para garantir passar a linha do queixo, né? Essa repetição não vai ser validada.
né? Então é importante que você mantenha perfeito alinhamento aí da sua cervical, olhando para frente. E aí, adotou essa posição, ao comando iniciar, o tempo começa a correr e aí você tem que sustentar essa postura. E aí vamos lá, ó. Não é permitido, após o início do teste, receber qualquer tipo de ajuda física, a não ser para adotar a posição, apoiar o queixo na barra, realizar balanceiros com o corpo, flexão dos joelhos, cruzamento de pernas, tocar os pés no solo ou em qualquer parte do aparelho, né, da barra fixa, né? Então essa repetição não vai ser validada. Não pode usar também luvas, nenhum material que proteja as mãos, tá bom? De acordo com o caso, as decisões dos avaliadores, se tem uma pessoa de estatura, né, maior e ele, ao fazer a dinâmica do teste, encoste os pés por ser natural, porque ele é alto mesmo, então os avaliadores vão recomendar que essa pessoa flexione os joelhos, tá certo? Um movimento para trás. Então você vai ficar totalmente estendido, mas vai flexionar somente os joelhos. O quadril continua no plano normal, em neutro, tá bom? Mas isso só se você é muito alto, né? Então é importante. As condições da barra ali, ó, vai ser feita no local adequado, coberto. A barra também deverá ter aproximadamente 5 centímetros, né, de diâmetro. Então, as mesmas recomendações aí, tá bom? Alguma dúvida, galera? Manda aqui que a gente responde vocês, tá bom? Tem gente que acaba deixando para a última hora. E esse teste em especial é um teste que exige força e potência dos membros superiores. E, cara, sustentar o peso do corpo não é fácil, tá? Então, lógico, considerações importantes aqui. Se você está acima do peso, sobrepeso, vai dar problema, vai ser desafiador fazer o teste. Então, por isso, talvez uma recomendação de fazer uma dieta balanceada. Isso você já vai conduzindo aí, ó, durante o estudo teórico, para a prova teórica. Se deixar para a última hora, não vai dar certo, né? Então, o peso corporal influencia demais nessa prova, tá bom? Outro detalhe importante, né? Então, é importante que você, antes, né, se conseguir fazer um trabalho específico de fortalecimento dos ombros, fortalecimento dos músculos que envolve o segmento braço, né? Então, tudo isso te ajuda. Na academia, vou fazer lá, tem o graviton, tem as puxadas, tudo isso é recurso, tá bom? Para você fazer aí no dia no dia do teu treino. Então é importante que, aqui a recomendação e é sugestão minha em geral, que você faça um período preparatório, né, uma rotina de condicionamento geral, ou seja, você vai ganhar condicionamento físico, melhorar o teu gesto de movimento, ganhar força e potência dos membros superiores, ganhar força e potência dos membros inferiores, agilidade, né, enfim, tudo nesse momento é importante que você tenha a vivência, que você se prepare, fortalecimento, né, em específico da musculatura para que você tenha condições de ter um bom teste, tudo isso no período geral. E aí, em um intervalo de até 12 semanas, a gente começaria a fazer um trabalho específico. E assim, a rotina de treinamento é específico do teste. Então, se você tem barra, você vai treinar pedagógicos para melhorar a tua técnica. Provavelmente, se você fez o período geral, você já está com algum condicionamento físico, só precisa agora treinar o gesto específico, né? Então, por isso que é tão importante você fazer aí essa dinâmica, esse período preparatório. Quanto tempo da prova preciso, né, para começar a me preparar? Olha só, como eu havia falado, a recomendação ideal é que você comece a treinar quando você decidiu já estudar para aquele edital. Então, se você está estudando para a prova teórica, já vai fazendo um trabalho geral, essa organização. Mas, em geral,
4 meses, 3 meses aí, dependendo se você tem um histórico de treinamento, se você está num peso legal, se você não tem nenhuma lesão, 3 meses, 4 meses no máximo, seria aí uma zona de segurança. Tem gente que se prepara com menos, mas a ideia é que vocês se preparem com segurança para que não se machuquem, para que cheguem com uma boa condição para o TAF, tá bom? Então 4 meses é legal, 4 meses fica bom, tá? Mas se conseguir já estar treinando antes, com certeza é bem-vindo. Você pode fazer musculação, crossfit, treinamento funcional, tudo isso que vai te dar condicionamento geral. E aí depois, assim, quando você souber que vai ter que fazer o TAF, né? Foi aprovado na prova teórica, aí começa a fazer o trabalho específico. Professor, posso treinar corrida e barra todos os dias? Você pode. Lógico, depende muito aí do teu tempo disponível para treinar. E aí, da dinâmica ali em geral. Mas você pode fazer um trabalho geral do teu condicionamento, tá? Então, lógico, primeiro treinaria os exercícios para barra fixa e depois deixaria a corrida por último, tá? Porque fica mais fácil a organização, o próprio corpo responde melhor nessa dinâmica. Porque depois de correr, se for fazer a barra fixa, você vai ser prejudicado, a tua performance cai, tá bom? Pode sim. O que eu recomendo? Que você alterne. Segunda, quarta e sexta, um exemplo, treina lá, exercícios específicos para força e potência. Na terça, quinta e sábado, no mundo ideal, né? Que você tem todos esses dias disponíveis para treinar. Faz o treinamento cardiorrespiratório. Seria o mais correto. Não tenho tempo para treinar, 3 vezes por semana, treina os dois. O treinamento de força e potência e o treinamento cardiorrespiratório, que é a corrida e os exercícios que compõem. Para você fazer uma boa barra, uma boa flexão abdominal, um bom salto horizontal, tá bom? Dá certo, vai ter um tempinho maior ali, 40 minutos, 1 hora de treino. Tem que ver muito da tua logística aí, quanto tempo você tem para treinar. Mas como você está se preparando, cara, organiza aí. Veja, né, consigo encaixar 30 minutos agora de manhã, vai fazer o treinamento de força e potência. No final do dia, a corrida. Você consegue se organizar, tá bom? Então, é muito individual isso, mas se precisar treinar todos os dias, não tem problema. O que acontece muito, só em detalhes, se você vai fazer um treinamento de força e potência, você pode ficar cansado, fica com dor muscular, tá? Então, às vezes é legal esse descanso ou intercalar com o cardio para que você tenha um melhor aproveitamento, né? Então, mas se você tem um bom condicionamento físico e só está treinando o momento específico, não tem problema fazer algumas barras. Por quê? Porque você não vai fazer até a exaustão. E esse é um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção. O treinamento para o TAF não tem nada a ver com o treinamento de estética que a gente sofre influência da galera do fitness, tá? Não é dor tardia, não é microlesão. Lógico, hipertrofia é bom? Sim, é bom. Mas a dinâmica ali no momento específico, você quer performance. Então tem que periodizar bem certinho o treino para que você... Por quê? Porque dor tardia, por exemplo, você ficar 2, 3 dias com dor. Eu vou fazer um treino excêntrico lá, tenho microlesões, vou ter dor tardia. Quantos dias você vai ficar prejudicado para treinar de novo? E isso considerando que você vai fazer 3 barras. Entendeu? Então, talvez não seja a melhor estratégia, o mais apropriado aí, esse treinamento em influência do fitness, tá? Métodos de treinamento, enfim. Lógico, estamos no período geral, tem tempo ainda, pode treinar, ganha força, ganha hipertrofia, melhora aí o teu condicionamento em geral, não tem problema nenhum. Mas quando começar a fazer o momento específico, é melhor não que você vai treinar leve, não é isso. Se você já tem um bom condicionamento físico, você vai poder manter a sua rotina normal, só vai implementar alguns exercícios ali específicos. Um exemplo, eu já treino há muito tempo musculação. Minha rotina é um ABC, meu corpo é dividido em 3 partes. Você vai precisar
no momento específico, parar de treinar musculação? Não. Só que você vai acrescentar os exercícios específicos no dia do treino. Então, no início, no final, não importa, desde que você treine específico também. Então, lógico, a gente dá algumas recomendações generalizadas, mas você pode adaptar da melhor forma, respeitando o seu nível de condicionamento físico. Beleza? Vamos seguir aqui. Então, o teste de flexão abdominal, ele é um teste de resistência muscular localizada, resistência abdominal, tá? Para essa prova em específico, você vai partir ali, ó, da posição em decúbito dorsal, as costas encostadas ao solo, as pernas devem estar flexionadas com os joelhos aproximadamente 90 graus. Os antebraços cruzados sobre a face anterior do tórax. O que é isso? É isso aqui, ó. Movimentos cruzados sobre a face anterior do tórax, encostados aos ombros. Você, durante toda a dinâmica, não pode perder esse contato. Esse é o padrão do movimento. E aí, quando você subir, detalhe, os pés devem ficar paralelos, com abertura de aproximadamente dos quadris, ou seja, você vai flexionar as pernas a 90 graus e manter um afastamento na largura do teu quadril ali, né? Então, essa é a sua referência. Nem muito afastado, nem as pernas unidas. E aí, ó, as plantas dos pés voltadas para baixo, né? Enfim, desculpa. Para manter os pés estáveis e em contato com a área do teste, as plantas dos pés voltadas para baixo, devendo as mãos permanecer em contato com os ombros durante toda a execução do teste. Tá bom? É isso aí. E aí nós temos dois momentos. O tempo 1. Ao comando iniciar, flexionar o tronco até tocar os cotovelos nos joelhos, em sua parte superior, a região da patela. A patela é um ossinho que fica na frente do teu joelho ali. Então, quando você for fazer o movimento, ó, mão colada nos ombros, fez o movimento de flexão, tem que encostar o cotovelo nessa região superior do joelho, a região patelar. E ao voltar, né, então, o tempo 2 aqui, ó, voltar à posição inicial até que as escápulas toquem o solo. Tá bom? Então você não precisa encostar o pescoço, mas pelo menos o meio das costas, as escápulas, esses ossinhos que ficam atrás das suas costas ali. À medida que você vai mexendo o braço, ele vai movimentando. Então tem que encostar pelo menos essa parte, né? Mais ou menos a linha da axila. Tem que encostar, é a referência para a gente seguir aqui. Então grava o vídeo, analisa, leva para um professor. Enfim, faça essa avaliação porque vai fazer muita diferença. E aí você tem 1 minuto para fazer essa execução. E aqui a dinâmica é a mesma. Não atendeu o padrão do movimento, o avaliador vai ficar repetindo. 16, 16, 16. É um feedback para você que você está fazendo alguma coisa errada. Então, treine a técnica correta. A partir da posição inicial acima descrita, o avaliado elevará o tronco até que os cotovelos toquem ou ultrapassem a parte superior dos joelhos fletidos, região patelar, retornando depois à posição inicial até que toque a área do teste, né? Então, pelo menos com a parte inferior das escápulas, isso aí. Vamos para o próximo. O teste finaliza quando o tempo de 1 minuto, né? Aí vai soar um sinal sonoro, o avaliador vai apitar, significa que o teste acabou. 1 minuto, muito bem. Somente serão computadas, isso aqui é detalhe importante, eu acabei de falar, né? Somente serão computadas as execuções desenvolvidas conforme a descrição acima. Tudo fora desse padrão, o avaliador vai ficar repetindo. Essa aqui é sobre as condições, você vai ter um colchonete, vai ter um local, você vai executar esse teste em um local adequado, tá bom? As repetições serão contadas em voz alta. Quando o exercício não atender o previsto nesse edital, será repetido
o número da última execução correta. E quando se tratar de um movimento inicial, será contado como 0. Então você iniciou o teste, já fez o movimento errado, o avaliador vai falar 0, 0, 0, até que você execute num padrão normal. Tem 1 minuto para fazer a correção e atender o mínimo desse edital. Tá bom, galera? Então é importante que você treine nesse padrão. E aí, como eu disse, grava um vídeo, leva para um professor, você pode se avaliar, tá? Siga essas recomendações, porque tem que bater esse padrão de movimento aí para garantir a execução, tá bom? Ah, um detalhe sobre o abdominal. Vale a pena fazer prancha, outros abdominais que não esse do TAF? Sim, você pode fazer abdominal remador, abdominal infra, prancha lateral, tudo isso vai te dar recurso, condicionamento para fazer isso no dia do teste. Então, o repertório de exercícios te ajuda, tá bom? Teste de impulsão horizontal, também para ambos os sexos, tá? Então, o abdominal é para ambos os sexos e o salto horizontal também. Então, olha só, esse é um teste que mensura a força e a potência dos membros inferiores, tá? E aí você tem uma distância mínima para atingir, né? Então, olha só, o teste de impulsão horizontal deverá ser realizado com a partida em uma superfície rígida e plana e a queda será em caixa de areia para o amortecimento do salto, tá bom? Aqui é importante que você treine também nesse ambiente, tá? Talvez na tua cidade tenha aí um local de esportes, né? Então, provavelmente uma pista de atletismo vai ter esse local adequado. Se não tem, se você mora numa cidade que não tem, é difícil, faça num gramado, né? Ou faça numa caixa de areia aí de construção, cara, não tem problema. O importante é que você tenha a experiência em cair nessa superfície, né, de areia. Por quê? Porque ali acontecem desequilíbrios, né? A dinâmica da aterrissagem é diferente. Parece fácil, mas você tem que ter repertório, porque muita gente desequilibra para trás, para frente. E aí, qual que é o melhor? Será que se eu desequilibrar para frente é melhor que para trás? Né? A resposta é sim. Por quê? Porque se você cair para trás e apoiar um cotovelo ou encostar a cabeça, esse ponto específico vai ser contabilizado. Então, aqui fala, ó, a aferição da distância saltada será a partir da linha de medição inicial, a qual será computada a marcação, né, até o ponto referente a qualquer parte do corpo do avaliado que toca o solo, mais próximo à linha aí de medição inicial. Então, isso aí, ó, encostou um cotovelo e ficou marcado lá, essa é a distância que vai ser mensurada. Um detalhe importante nesse teste, pessoal, você tem que estar com os pés paralelos, você tem que saltar com os 2 pés, tá bom? Você não pode queimar a largada, ou seja, a linha inicial ali, ela geralmente tem de 2 a 5 centímetros. Ela é contabilizada na distância total. Não é legal ficar muito para trás, né? É legal ter ali uns centímetros de limite ali de segurança para que você salte, né, numa distância legal e não corra o risco de queimar o teste, mas ela é contabilizada, então não vale a pena você saltar muito para trás também, porque você vai perder toda essa distância e às vezes falta pouquinho para você passar, né, e essa distância inicial pode te fazer uma diferença enorme, tá? Então fique ali 2 a 3 centímetros de distância da linha, né? Treine essa saída, treine o balanço do corpo para que você tenha o melhor aproveitamento dessa prova, tá bom? É importante seguir aí essas recomendações. Treine a aterrissagem, galera, tá? Porque aqui dá muito problema, tá? Se você caiu para trás ali, desequilibrou, encostou um cotovelo
e a distância não deu o mínimo, né? Então você será reprovado, né? No teste. Então é importante, tá? Treinar bastante tanto a aterrissagem como o salto. Tem um exercício que a gente faz que é o balanço do braço para aproveitar essa energia para você se impulsionar, tá bom? Então, o que é um detalhe aqui importante? Eu tenho até alguma foto aqui, olha aqui, ó, essa foto. Ao executar, o avaliador, ó, aqui no comecinho, ó, deixa eu pegar a canetinha aqui para vocês verem o que eu tô falando. Esse é o momento inicial aqui, ó. Percebam que tem um pouco de flexão de joelho aqui, ó. E muita flexão de quadril, a projeção do quadril para trás. Por quê? Porque você vai se lançar para frente, na horizontal. Então, esse é o jeito de você aproveitar o melhor momento da tua musculatura para ter essa máxima performance. Então, quando você sair da posição inicial aqui, por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó. Olha só, saiu da posição inicial, você vai iniciar em pé aqui, ó. Meu bonequinho é massa. As mãos, na verdade, não é aqui não. As mãos são aqui, ó. As mãos são para cima, ó, alinhados com a orelha, tá certo? Na nossa imagem aqui não tem, mas eu espero que você tenha entendido. Ao iniciar o teste, use esse recurso. Eleva os braços e aí vai, em um movimento único, fazer a fase 2, que é essa daqui, ó. Lançar os braços para trás, flexionar bem o quadril, flexionar o joelho e aí sim se lançar para frente, né? Então, você vai saltar aproximadamente em um ângulo de 45 graus. Não sei se deu certo aqui o meu ângulo, mas vocês entenderam, né? Vai flexionar o máximo do joelho possível, quase encostando o calcanhar no quadril, para daí fazer a aterrissagem. E quando você fizer a aterrissagem, você joga os braços para frente para amortecer a queda, para manter a estabilidade do movimento. Tá bom? Então aqui a dinâmica do teste. É importante esse balanço para você acumular energia. E eu tenho certeza que se você treinar esse gesto motor, não adianta ir lá no dia do TAF e fazer isso aqui. Não vai dar certo. Tem que ser no treino. Por quê? Porque tem gente que fica pensando no movimento e faz um movimento lento. É em um movimento único. Você vai fazer em um gesto motor. Tá? Então, em um movimento, em um balanço, se lançar para frente. Tá bom? Vamos para o próximo. O teste de flexão de braços, né? Então, a flexão, o apoio aí, tem muita gente que chama de apoio, né? Qual que é a dinâmica aqui, ó? Posição inicial. O candidato ficará em 4 apoios, com o corpo em extensão e os cotovelos estendidos. As palmas das mãos apoiadas sobre o solo, com os dedos voltados para frente. As mãos posicionadas na linha dos ombros, né? Então, alinhados com o ombro. Ponta dos pés em contato com o solo e unidos. E a cabeça acompanha a linha do tronco, tá? Então, essa é a posição inicial. Quando dá o início da execução, ó, você vai realizar a flexão dos cotovelos até que estes fiquem no nível dos ombros. Então, você vai fazer a flexão de braço. Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Olha só. Me posicionei. Fiz a flexão de braço, ó. Os cotovelos devem alinhar com os ombros. O legal é se passar até um pouquinho do plano das costas, mas aí depende a configuração da tua caixa torácica. Mas fez o movimento lá, ó, garantiu, não pode encostar nada a não ser as mãos e a ponta dos pés, no masculino. Fez o movimento no padrão, extensão total, tá? Aí sim vai ser contado uma repetição.
Então, olha lá, realizar a flexão dos cotovelos até que estes fiquem no nível dos ombros sem tocar o chão com o tórax, voltando em seguida à posição inicial, realizando a extensão total dos cotovelos. Muito bem. Então, execução. Ao comando iniciar, o candidato flexiona simultaneamente os braços até que as pontas dos cotovelos atinjam ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida, voltará à posição inicial pela extensão completa dos braços. As repetições serão contadas em voz alta quando, naquilo que a gente já conversou, né? Quando o exercício não atende o padrão do movimento, será repetido o número do último movimento realizado aí de maneira correta, né? Então, fez 3 certo e o resto errado, ele vai continuar falando 3, 3, 3, até que você consiga realizar, né, esse movimento aí no padrão do movimento aqui do TAF, tá bom? Bom, esse é um teste aí, deixa eu pegar uma água aqui. Esse é um teste, galera, que mensura força e potência, né? Força e resistência dos membros superiores. Então, tem que treinar, né, galera? Aqui, um detalhe importante. Supino, flexão de braço na academia, supino inclinado, crucifixo. Esses movimentos são bem-vindos, te ajudam. Até aquela paralela, né? Aquela flexão em paralela, que você pode se beneficiar com esse tipo de treinamento, tá? Mas é importante sempre treinar o gesto no padrão do TAF, para que você não crie nenhuma confusão, não seja prejudicado. Então, se você não treina nesse padrão do movimento, você vai ser prejudicado, né? A tua repetição não vai ser contada, dependendo ali, se fez 3 certos, vai ser contado a quantidade de repetições, né, corretas. Então fez 3, a quarta já não saiu no padrão, vai ficar falando 3, 3, 3, um feedback para você, tá? Esse teste não tem tempo, mas você não pode descansar. Então você não pode parar lá em cima, não pode parar lá embaixo, tá? Por quê? Porque vai ser considerado que você está descansando e isso aí não é permitido, né? Então aqui, ó, será proibido ao candidato, quando realizar o teste de flexão dos braços no solo, não será proibido tocar o peito sobre o solo, desfazer a posição reta do corpo durante a contagem. Muito legal isso aqui. A galera que treina na academia não faz um perfeito alinhamento da coluna e dos membros inferiores. Geralmente o quadril fica mais alto, desce só o meio, a parte superior do corpo, né? Não é contabilizado isso aqui, ó, será proibido. Tá? Então você tem que fazer um movimento completo, movimento em bloco. Interromper o ritmo das flexões, né? Descansar, com paradas de descanso ali, né? Descansar. Muito bom. As condições serão as mais adequadas possíveis para você garantir performance e segurança. O feminino muda um pouquinho. Por quê? Porque a candidata pode encostar os joelhos, tá bom? Então vamos ver lá. Ó. Posição inicial. A candidata posiciona-se de pé de frente para o avaliador. Ao comando em posição, a candidata tomará a posição de frente ao solo, com os braços completamente estendidos, palma das mãos apoiada sobre o solo, com os dedos voltados para frente, os joelhos e as pontas dos pés em contatos com o solo, tá bom? Sendo que os pés unidos, né? Então, os joelhos e os pés unidos para fazer o movimento. O quadril não poderá apresentar flexão na posição inicial. Imagina que tudo desce menos o quadril, né? Então, aquele movimento incompleto, aquele movimento errado durante toda a execução, tá bom? Então, tem que ficar atento, porque é bem fácil, ao fazer a flexão de braços com o joelho no solo, você deixa o quadril mais alto. Então, tem que movimentar tudo em bloco, tá bom?
Ao comando de iniciar, a candidata flexionará simultaneamente os braços até que as pontas dos cotovelos atinjam ou ultrapassem o plano das costas. Em seguida, voltará à posição inicial pela execução completa dos braços, tá bom? Fez meio movimento, não será contabilizado. As repetições serão contadas em voz alta. Quando o exercício não atender o previsto nesse edital, é aquele esquema, vai ficar repetindo a repetição que você fez correto. Durante a execução do teste, a candidata não poderá tocar o solo com qualquer parte do corpo, exceto mãos, joelhos e pés, tá bom? Então fique atento aí, ó. Será proibido a candidata, quando realizar o teste de flexão do braço, tocar o peito sobre o solo. Aí chama atenção também a prótese, né? Então tem que observar, porque se tocar o solo e não atingir o padrão do movimento, você vai ser prejudicada. Desfazer a posição reta do corpo durante a contagem, ou seja, perdeu o padrão do movimento, deixou o quadril mais alto, ou desce o quadril e fica os ombros, né, para cima, né? Então, ou interromper o ritmo das flexões com paradas de descansos. Tá bom, galera? Fique atento aí, né, essas recomendações, né? Se tiver alguma dúvida, manda aqui no chat que a gente já responde, tá bom? Detalhe importante aqui também, né? Fazer a flexão, fazer supino, equipamentos convergentes na academia, a própria flexão de braço, tudo isso vai te ajudar a condicionar para executar um bom TAF. Tá bom? Isso aí. E aí, por fim, a corrida de 12 minutos, né, para ambos os sexos. O teste de corrida de 12 minutos, né, deverá ser realizado em uma pista em condições adequadas, oval ou circular, com o tamanho mínimo de 400 metros. Apropriada, né, para corrida, né? Então, a pista de atletismo, geralmente. Olha só, um detalhe importante, que ela vai ter marcações escalonadas de a cada 10 metros, né? Então, é importante saber dessa informação, porque você pode, né, se organizar em função dessa referência. O candidato deverá executar ali no tempo de 12 minutos e percorrer a distância mínima estabelecida. Homens 2.300, mulheres 2.000 metros, tá? O deslocamento tem que ser contínuo, né? Podendo andar ou correr. Então você pode ditar o ritmo da prova. Se precisar andar, pode andar, desde que compense depois, né? Se precisar correr mais rápido, correr devagar, né? Um trotinho. Enfim, aqui vale o que você está treinando. Você tem padrão para fazer 2.300, 2.000 metros? Tem segurança? Você consegue controlar o ritmo da prova. O que é preferível? Que você mantenha um ritmo constante. Não inicie a velocidade em explosão, né? Por quê? Porque isso vai te prejudicar. Mas também não comece a prova correndo muito devagar ou até caminhando, tá bom? Posso parar ou caminhar? Aqui o edital está falando que você pode andar, tá? Não tem especificamente parar, então eu não pararia, tá bom? Não está explicado aqui certinho, tá? Não está dizendo, mas enfim, se você parar, você vai ter que compensar a distância depois. Então, é melhor que você cadencie o ritmo, né? Então, use essa estratégia. Está muito cansado, tem tempo de prova ainda, dá uma segurada, mas continue trotando. Com certeza você vai se beneficiar. Se parar, vai dar problema, tá? Então você vai ter que tirar durante a prova a distância percorrida. Professor, devo me aquecer no dia do TAF ou é perda de energia? Muito boa essa pergunta, hein? O que acontece, galera? Tem gente que faz o aquecimento com muita intensidade. Isso pode atrapalhar, tá? Aquecimento, como o próprio nome diz, é aquecimento.
você vai fazer alguns movimentos do gesto. Um exemplo, vou aquecer ali para o salto horizontal. Eu posso fazer alguns movimentos do próprio salto para aquecer, mas eu não preciso tentar atingir a maior distância. Eu só faço um refinamento do movimento, do gesto, do movimento que a gente conversou aqui, para você ter o melhor aproveitamento. Alguns movimentos, né, alguns saltos, né, saltitos, para treinar a aterrissagem, aquecer o corpo. Você pode alongar, você pode fazer movimentos balísticos, que a gente chama, que são mobilidades, né? Então, movimentos laterais, movimentos em diagonal, enfim, tudo isso serve para você, para te beneficiar. Importantíssimo, aquecimento feito do jeito certo, você tem benefícios, tá? O teu corpo fica mais preparado, o teu corpo, né, aquecido, o movimento fica menos engessado, menos rígido, né? Então você consegue aí aquecer a temperatura corporal, aumentar a frequência cardíaca para te preparar realmente para o ambiente, né? Então é até um toque para o teu corpo, né? Vamos começar o exercício. Então é importantíssimo aquecer, tá bom, galera? O início e término do teste serão indicados ao comando da comissão avaliadora, emitidos por um sinal sonoro, né? Um apito aí, um silvo. Após o final do teste, o candidato deverá permanecer parado ou deslocar-se em sentido perpendicular à pista sem abandoná-la, até que a liberação, né, até que a equipe da comissão ali te libere para abandonar a pista. Que erro gravíssimo. A galera faz isso. Terminou a prova, abandona o local. Tá reprovado, tá? Não pode abandonar a pista. Outra pergunta ali, ó. Posso usar relógio? Tem edital que pode. Tem edital que não, já está escrito, né, que não pode. Então, leia o edital. É importante, tá? Mas o relógio seria uma boa para você conseguir aí controlar o tempo por voltas, né? Geralmente, se você tem 2.400, um exemplo, você tem que fazer 2 minutos por volta. Então é legal você ter esse feedback, né? E aí, ó, por exemplo, o mínimo é 2.300. Você não vai não vai ser 2 minutos, vai ser um pouco mais ali a volta, né? Vai ter um pouquinho mais de liberdade para fazer. Mas se puder usar relógio, é importante que você consiga controlar o tempo de volta e até o tempo total do teste, né? O que eu sei que não pode é o pace, né? Tem um equipamento que mensura ali o teu pace e tal. Esse, se eu não me engano, não pode, né? Mas relógio, alguns editais não diz nada, né? Então, enfim, vale a pena. Enfim, se você está treinando, galera, se você já está condicionado, você sabe o ritmo da prova, tá? Porque você vai refinando a cada treino, né? Então, é até legal não correr o risco de ser eliminado aí por qualquer besteira, né? Então, até o relógio, enfim, se você estiver seguro, né, que pode usar, beleza, mas tem que ler no edital, pergunta para a comissão ali, né, no dia, enfim. O importante é ler o edital, né? Na verdade. Mas eles vão dar recomendações aí no dia também. Sobre o teste, sobre os exercícios. Muito bom. Após o final, né? Então eu falei ali de não abandoná-la. E aí o que não é permitido, ó? O candidato, uma vez que iniciar o teste, abandonar a pista, o local, antes da liberação da comissão avaliadora. Dar ou receber qualquer tipo de ajuda física, deslocar-se no sentido progressivo ou regressivo da demarcação da pista local, né, depois de finalizados os 12 minutos, sem ter sido liberado pela comissão avaliadora, tá bom? Detalhes importantes sobre a pista, eu tenho até uma imagem aqui, olha só, e uma informação importante. Ao comando iniciar, que é por um sinal sonoro, quem está mais afastado da raia 1
tem que adotar o mais rápido possível essa raia. Por quê? Porque se você correr na raia 4, você vai correr uma distância que não vai ser contabilizada, isso vai te prejudicar. Talvez só falte esses metros para você conseguir. E aí, se você, né, correu na parte mais externa da pista, é um erro gravíssimo, galera. Esse valor não vai ser contabilizado. Então, ao comando, sai num ritmo controlado, vai adotando a primeira pista. Para você correr os 400 metros, os 2.300, os 2.400, né, os 2.000 metros, né, nesse edital para as mulheres, tá bom? Então, é importantíssimo. Ultrapassagem, somente pela direita, tá? Porque se você passar pela esquerda, você está cortando caminho, né? E aí também será desclassificado. O que mais da corrida, galera? Você não pode atrapalhar nenhum candidato. Então, se por algum motivo você empurrou alguém, né, encostou em alguém, está desclassificado. Você não pode atrapalhar ninguém. Tá bom? Detalhes bom, a gente já conversou aqui sobre o ritmo, não sair num padrão de movimento muito acelerado, né? Esse edital em especial, quando der o silvo do apito para o término, né, do teste, você tem que ter atingido o corte mínimo. Mas tem alguns editais, já antecipando, que você pontua conforme a distância. Então, talvez, se não é esse caso, mas se você corresse ali 2.800, você consegue pontuar melhor. E aí, nesse esquema de pontos, você consegue criar uma estratégia, considerando aí as suas limitações. Se você não é bom em alguma coisa, você pode fazer um joguinho de pontos. No final, enfim, você atingiu a pontuação mínima, você é aprovado, tá? Então não pode zerar nenhuma prova em específico, né? Mas, se eu não me engano, é na PPES, isso mesmo, PPES, próximo edital que a gente vai analisar aqui. Então, se você vai prestar esse concurso, a gente vai fazer uma análise de cada teste novamente aí, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Manda aí pra gente. Não comparecer no dia do... Olha só. Estará automaticamente eliminado do teste ali, né? Não comparecer no dia e local divulgados do edital. Descumprir quaisquer das regras definidas. Tornar-se descortês com qualquer um, né? Do membro da equipe, enfim. Né? Então tem que manter o bom senso, né? A ética, né? Enfim. Utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a prova, tá? Se for percebido aí, você tá também, né? Tá eliminado. Fizer qualquer documento, declaração falsa, aqui no caso do atestado, né? Principalmente, né? Se eles perceberem aí uma fraude no documento, tá eliminado. Deixar de assinar a lista de presenças, sair do recinto em que estiver sendo aplicada a prova do condicionamento físico, fora das normas contidas no edital de convocação para a realização da prova de condicionamento físico. Está inapto, está automaticamente eliminado também aqui, ó, for considerado inapto em qualquer um dos testes que compõem a prova de condicionamento físico. Não pode reprovar em nenhum. Ou deixar de realizar algum dos testes, tá? Então, se você não fazer ali algum dos testes, também está eliminado. For flagrado, né? Desculpa aí o erro. Utilizando qualquer substância química capaz de alternar o desempenho, né? Então, se estiver usando aí qualquer coisa, qualquer recurso que te ajude a manter a performance, né? Aumentar o seu desempenho também. Negar-se a fornecer material solicitado para o exame para verificação do item anterior, bem como aquele cujo resultado do exame será positivo para qualquer substância química, né? Então, né, tem que entregar ali, né, o resultado do exame bioquímico.
Se recusar a ter a sua prova gravada, né, quando você faz a inscrição, você já concorda que o teste vai ser gravado. Isso é importante para ambas as partes, tanto para a organização aí do edital, também para você, caso venha a ser prejudicado. É muito comum, né, a galera ser prejudicada e aí você pode entrar com algum recurso, né, enfim, e pode ser beneficiado. Ao se inscrever no concurso, né, no concurso público, o objetivo desse edital, o candidato autorizou o instituto a filmar os testes específicos, né, então, da prova de condicionamento físico, a que será submetido se for convocado para participar desta etapa, tá? Então, caso precise, você entre com recurso, vai ser solicitado essa gravação, por isso é tão importante, tá bom? Enfim, galera, chegamos ao fim da análise desse edital. Eu gostaria de lembrá-los que nós estamos com um produto que pode te beneficiar. Então, a preparação física para o TAF, ó, lá tem o que é, porque muitos reprovam, os primeiros passos, como que você faz a sua autoavaliação. É importante, se você treina à distância, se você não tem um profissional que te acompanhe, é importante que você saiba se avaliar, entender o teu nível de condicionamento físico, se está péssimo, se está bom, se está sobrando, né? Enfim, é importante essa autoavaliação. Planejamento do treino geral específico, lá nesse curso eu tenho algumas recomendações para você treinar o período geral. Lembrando, o período geral a gente recomenda que seja enquanto você está estudando para a prova teórica. E o específico, o mais perto possível aí do TAF, do dia do teste. Então, a gente divide em 2 momentos a nossa preparação, tá bom? Técnica de execução, erros comuns. Na prática, você vai conseguir visualizar, né? Extensão da cabeça, balanço do corpo, erro técnico no salto, queimou, enfim, tem tudo bem detalhado para você, galera. É importantíssimo, aproveita porque tá sensacional esse curso. Progressão pedagógica de todos os testes. Aqui a ideia é o que? Nós temos o que antecede a execução perfeita do movimento, né? Então, uma barra fixa é extremamente desafiador, se você está partindo do zero. Então, tem algumas etapas, alguns exercícios chave, né, para você fazer antes de progredir para uma barra fixa. Então, tem detalhes importantíssimos aqui que vai com certeza beneficiar você, candidato, candidata, né? E aí também temos uma simulação do TAF, né? Os comandos, o ambiente, o aquecimento, ali tudo tem bem detalhado nesse curso. Então, se você se interessou, entre em contato com a nossa equipe aí. Aqui no link de vídeo vai ter ali informações pertinentes, tá bom? Não deixe de aproveitar essa oportunidade, eu tenho certeza que você vai ser beneficiado, principalmente se você está partindo do zero, tá bom? Eu tenho o prazer enorme em te ajudar nessa preparação aí, tá bom? Detalhes importantes sobre esse curso. Bom, entre em contato com a equipe de vendas, eles vão te passar todas as informações possíveis aí, tá bom? Chegamos ao fim, galera. Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente tentou aqui ao máximo especular cada detalhe desse TAF. Eu espero que você se prepare com antecedência, que chegue no dia do teste com bastante energia, com disposição para executar. Detalhe, galera, nesse curso aqui também tem algumas dicas da última semana, tá? Tem dicas do que você deve fazer, de como seguir na rotina dos treinos, tá? Só aproveitando a brecha aqui, tá bom? Boa sorte, bons estudos, boa preparação, conte conosco, é isso aí, tamo junto.